hoje, cara, a gente vai conhecer um pouquinho do calendário litúrgico, ou calendário cristão, ou calendário da igreja. Tem que dar altos nomes para isso, né? Tem que falar o ano cristão, o ano da igreja e tudo mais. Isso não é nada mais, nada menos do que a forma da gente contar o tempo, né? É uma forma da gente adorar o Senhor do tempo e viver a nossa vida pautado no tempo de Cristo. Bom, afinal de contas, que tempo de Cristo é esse, né? Eu fico pensando que todo tempo, cara, eu gosto de medir o tempo pelo relógio, né? Todo tempo é relativo. Na verdade, todo tipo de medição que o ser humano inventou é relativo pra caramba. Tem gente que acha que tá na Bíblia, assim, é canônico, a unidade de medida, sei lá, o metro. O metro é relativo, cara. Jaime, o que você tá falando, cara? O metro é relativo? Como assim? O centímetro é relativo, o milímetro é relativo, tudo isso é relativo a alguma coisa. Por exemplo, o pessoal fica falando, não sei quantas jardas. O que é uma jarda, mano? Eu não faço ideia. Porque não é uma coisa costumeira nossa. Para quem está acostumado a medir coisa em jardas é muito fácil, né? Alguns falavam, nos tempos antigos na igreja o pessoal media em côvado, né? Parece que Golias tinha 6 côvados, 7 côvados, esqueci quantos côvados que ele tinha. O que é côvado, velho? Será que é um negócio maior do que um metro? O que é um metro? Por que eles não mediam em metro? Pô, mas eles não tinham essa ideia de contar tudo em metro. O sistema decimal de contagem é uma coisa assim muito relativa, muito moderna, inclusive usada a partir da contagem dos nossos dedos, né? Existiam outras formas de contar ou de organizar o tempo, de organizar medidas que não era a partir disso. Enfim, uma medida baseada nos dedos que as pessoas tinham nas mãos para poder contar, junta de boi para poder contar, medida lá de hectare e tal, não sei. Enfim, todo tipo de medida, velho, é muito relativo. É a nossa forma de contar o tempo também, né? E, sei lá, enquanto a gente está aqui hoje no mês de julho agora, né? Hoje é 1º de julho. Tem outras nações vivendo, dando outros nomes para esse tempo que nós estamos vivendo, compartilhando juntos. Talvez isso seja a única coisa que não seja relativa. Nós estamos no mesmo tempo. O jeito que eles contam é completamente diferente. Para o judeu, hoje nós estamos no ano 5.700 alguma coisa, né? E alguns fazem até contagens do tipo, 1000 anos é como um dia, então nós estamos quase chegando no 7º dia da criação, onde Deus vai inaugurar a nova criação e tal, tem aquela coisa assim, né? Tem gente que faz esses tipos de viagem aí, de contagem. Eu não tem nada a ver com isso. Mas, fato é que diversas culturas medem o tempo de um modo diferente, né? E a gente também, a gente acha que não, mas a gente está inserido em várias formas de contar o tempo muito diferentes, né? Sei lá, o André entrou numa completamente nova agora, que é o calendário da faculdade dele. E lá tem um tempo, não importa se você está em 1º de julho, isso é o meio do ano. Para nós aqui, está no início do ano, está no final do ano letivo aqui, tá, do semestre. Então você se vira, você tem que entregar trabalho. O lance é o que eu tenho que fazer com esse tempo, né? Então, assim, tem os tempos de uma... É engraçado a hora-aula, né? A hora-aula tem 50 minutos, eu não consigo aceitar isso de jeito nenhum. Quer dizer, eu acho que é até legal para nós que vamos dar aula, né? Deu 50 minutos e já tem uma hora-aula, vamos embora. Daqui a 5 você ganha mais uma hora para trabalhar. Você ganha mais uma hora aí, talvez, de grana ou de trabalho. E assim, tem os calendários do tempo de trabalho, né? Calendários... Tem calendário civil, né? Que a gente vive aí para poder organizar o nosso tempo civil na sociedade aqui no Brasil. E o calendário cristão é mais um desses calendários. O lance é que tudo que é relativo a alguma coisa, né? Sei lá,
O sistema decimal é relativo ao número de dedos nas mãos e a partir daquilo ali se conta as coisas. E a gente encontrou uma forma muito mais fácil de contar coisas num sistema decimal. Então a gente ensina isso para os nossos filhos, porque é o que é mais usado, pelo menos no Ocidente, vai ser assim até daqui a alguns milhões de anos, se a gente continuar aí, né? E, sei lá, o tempo judaico, por exemplo, ele é contado a partir da geração lá de Adão. Eles acreditam piamente que Adão foi feito ali do barro há 6.000 anos atrás. E a Terra tem essa idade. E aí, enfim, nós estamos contando os anos desde Adão até hoje, nós temos 6.700 alguma coisa de anos. É para eu ter que conferir isso aqui. Mas é isso. Cada um está contando a partir de algo. O calendário cristão é uma forma da igreja viver e contar o seu tempo relativo a Jesus, sabe? De contar o seu tempo em torno de Jesus. É como a Terra girando em torno do Sol. A igreja está contando o seu tempo girando em torno de Cristo, dos acontecimentos de Cristo, ou daquilo que a gente pode chamar estamos falando de tempo. O tempo tem tudo a ver com história, né? E aqui nós estamos contando a história da salvação. Acho que não teria evento mais importante para a gente significar o nosso tempo, né? Além da história da salvação. Nós estamos contando a história da salvação. E todo ano a gente conta essa mesma história e ela nos transforma, né? E quando a gente fala em calendário cristão, tem duas coisas que nos vêm à mente assim, depois a gente vai lembrando de algumas outras. Queria até fazer um brainstorm aqui. Quando fala calendário litúrgico, quem já ouviu falar de calendário litúrgico ou calendário cristão aqui? Quem já ouviu falar antes de vir para a igreja anglicana? Aí diminuiu, né? Thaís, tá. Você deve ter ouvido aquele livro lá, né, Bratish? Pensando bem. Também. Pensando bem? Que doido, umas 3 pessoas, tá vendo? Tem uma diferença aí. O que vem na sua cabeça quando a gente fala calendário cristão? Que é a primeira coisa que vem na sua cabeça, Lohane? Bíblia, legal. O que mais vem, Arthur? Resumindo, um cronograma. Cronograma. Legal, né? Cronograma para organizar o Cronos, né? Em coisas que eu preciso fazer. E aí eu crio um novo calendário. Ou seja, o calendário é um cronograma. O que mais vem na cabeça de vocês aí? Feriado. Eu pensei Ai, nisso. que maravilha. Eu só considerava bem você. Ah, meu Deus. E os eventos, né? Eventos. Pensou em quaresma? Que é os acontecimentos. Eventos ou acontecimentos. Quaresma. Pensou em quaresma, cara. Pentecoste. Quem da igreja católica já pensa imediatamente, quaresma, quermesse, como é que é o outro trem lá? Novena. Novena é muito doido, cara. Novena, eu vou pôr uma coisa que vem na minha cabeça, né? Novena. Acho bonita a palavra. É uma palavra bonita mesmo. Depois nós vamos talvez entrar um pouco na história das novenas aí, mas vamos focar aqui pra gente entender o que é o calendário cristão, como é que a gente vive ele. Então, o calendário litúrgico, o calendário cristão é a mesma coisa, tá? E essas coisas vêm na nossa mente quando a gente pensa nisso. Basicamente, 2 coisas aqui que eu queria focar, né? Bíblia e eventos ou acontecimentos. Estão na contribuição, né? Quem deu ideia de Bíblia foi Arthur, foi você mesmo? Não, foi Lohane. E acontecimentos também, o Lohane tá, hein? Bom, o calendário cristão propõe para nós leituras bíblicas específicas, que a ideia é assim, o cristão, qual que é a espiritualidade básica do cristão? Oração e meditação na palavra. Tem outras? Claro que tem. Mas essas, velho, são básicas. Então isso tem a ver também com espiritualidade. Você vai falar das disciplinas também? Em algum dia, né? A
a ideia é que conseguisse chegar nisso. Talvez no próximo a gente consiga. Que a gente vai falar sobre oração e tal. O que é espiritualidade? O que vem na cabeça de vocês quando a gente pensa em espiritualidade? Fé. Experiência prática de fé. Bom, eu não vou entrar tanto assim, mas eu queria dizer para vocês assim, para ampliar a ideia de espiritualidade na cabeça de vocês. Por quê? Tem gente que pensa que espiritualidade tem a ver com coisas espirituais. Tudo bem. O lance é o que é espiritual. Porque a Bíblia diz que Deus é espírito, né? E esse Deus que é espírito, quando ele cria os céus e a terra, o que ele cria? Ele cria tempo, ele cria ser humano, ele cria relacionamentos, ele cria beleza, né? Então, assim, a beleza é espiritual, o tempo é espiritual, as coisas físicas, relacionamentos são espirituais, né? O Jesus, que é o Deus encarnado, as coisas com que ele se preocupava, as coisas das quais ele falava, né? Mesmo que ele remetia o tempo todo, reino dos céus, ou reino de Deus, reino que procede do céu, ele está todo o tempo falando de algo que acontece aqui na Terra, né? Então, espiritualidade tem a ver com um corpo de coisas que você faz na sua prática de fé, na sua rotina prática. Por isso que espiritualidade tem tudo a ver com prática. É a prática da fé. E aqui nós estamos falando da prática da fé cristã, né? Eu não vou falar de outras espiritualidades, não. Mas enfim, espiritualidade envolve tudo aquilo que você faz. É meio que uma mentalidade, a forma como você se relaciona espiritualmente com tudo, tá? Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Ir para a igreja faz parte da minha espiritualidade. Por exemplo, existem várias formas de espiritualidade. A gente gostava de falar aqui sobre espiritualidade integral, que é a compreensão da espiritualidade do ponto de vista integral, que não envolve só oração e meditação na Bíblia, tá? Espiritualidade envolve também o seu trabalho, encarar o seu trabalho como uma missão de Deus aqui na Terra, como dedos de Deus, fazendo coisas na Terra, criando e recriando a face da Terra, uma perspectiva. Entender o seu trabalho como isso faz parte da sua espiritualidade. Tá dando para entender? Boa. Se tiver bagunçado, gente, pode levantar a mão, por favor. Cara, isso que é uma sala de aula hoje. Encarar, sei lá, o trabalho de uma psicóloga, o trabalho de um educador, e não entender o trabalho dessa perspectiva simplesmente assim, o trabalho é um lugar espiritual, porque lá, por exemplo, você que é pedagogo, você pode doutrinar as crianças na fé cristã, você pode ensinar a Bíblia para as crianças, evangelizar, né? Você que trabalha com morador de rua, né? Você pode evangelizar os moradores de rua. Isso não necessariamente, inclusive, mas assim, não mesmo assim. Esse não é o trabalho. O que é a minha espiritualidade? Entender a espiritualidade do ponto de vista integral, ou seja, algo que envolve tudo, me faz entender que o trabalho de um educador em Deus é ensinar aquilo que uma criança precisa aprender. Desde conteúdos até coisas mais práticas, por exemplo, motricidade, né? Aprender a ter noção de lado esquerdo, lado direito, conseguir se movimentar nos espaços que ela frequenta. Então, assim, entender espiritualidade de um ponto de vista integral é ver, sei lá, o trabalho de um político, não é defender coisas para a igreja. O trabalho de um político cristão que vive uma espiritualidade integral é entender que o trabalho dele consiste em fazer justiça no mundo de Deus. É entender que Deus é o criador do mundo, né? Deus cria o mundo. E esse mundo ele é cheio de aspectos, né? Tem um aspecto social, tem aspecto político, caipira mesmo. Aspecto social, aspecto político, aspecto estético do mundo, né? Tudo tem a ver com Deus. Tudo isso aqui é espiritual, todos os aspectos da vida, a educação, né? Cultura, né? Política e religião está aqui no meio também. E o lance, a ideia do ponto de vista de Deus, quando a gente entende uma espiritualidade integral, é que um campo não
se sobressaia sobre os outros e domine os demais. Tem gente que entende isso aqui de uma forma tão deturpada hoje que inventou uma teologia de dominação. A ideia é tipo assim, que tenha um cristão em cada área de influência, que o pessoal chama de 7 montes. Gente, teoria de 7 montes, velho, foge disso, trem do diabo, não é de Deus não. Eu sei que assim, eu sei que tem cristãos fiéis que estão abraçando essa ideia, mas cara, isso não faz sentido nenhum, tá? Uma coisa é você entender que em cada área da existência o cristão cumpre o chamado específico para aquela área. A ideia da teologia dos 7 montes é que, tipo assim, o monte da mídia, ele influencia demais os outros, então é importante que tenha um cristão lá, porque ele vai influenciar a cabeça da sociedade, e assim nós vamos cristianizar o mundo. Para que eu vou cristianizar um mundo que já é de Deus? Eu creio que Deus é rei, ele governa sobre tudo, e Satanás avacalhou as coisas aqui embaixo, entrou o império das trevas, e que avacalhou a educação, avacalhou a justiça, avacalhou a questão da equidade, avacalhou a cabeça das pessoas, avacalhou com o sistema biológico das pessoas. Existem doenças mentais. Então, assim, as pessoas existem em cada uma dessas áreas para servir a Deus. E como elas servem a Deus? Contribuindo dentro do seu chamado. Qual que é o chamado de alguém que é educador? Ensinar. É o trabalho de alguém que é psicólogo, né? Para além da terapia, também tem a questão da terapia, reconciliar a pessoa consigo mesma, sabe? Ter um entendimento, uma organização daquilo que é a sua vida, né? Basicamente cair no calendário de si, assim, conseguir se dominar, sei lá. Pensando aqui, o trabalho de um político, né? Alguém que está trabalhando na política, ele precisa cuidar para que a justiça aconteça em todas as áreas, não é só na área que ele acha que é correta, né? Um político cristão, ele pode achar que homossexualidade é pecado, mas ele vai ter que fazer justiça para a comunidade LGBT em geral. E se ele achar que ele vai chegar lá e vai começar a boicotar a comunidade LGBT e achar que está fazendo um grande serviço para Deus, ele está pecando, tá entendendo? Então, assim, tudo isso é aquilo que a gente entende como espiritualidade integral. Como eu pratico a minha fé na vida, entendendo que Deus é rei de todas as coisas. Ele governa sobre o tempo, ele governa sobre os acontecimentos, ele governa sobre tudo que existe. E existem espiritualidades bastante específicas. Por exemplo, a espiritualidade evangélica é uma espiritualidade muito focada na questão da oração, da leitura bíblica, por exemplo. Nós temos que orar e ler a Bíblia, e jejuar. Espiritualidade católica, que é muito mais focada assim, numa espiritualidade mais contemplativa, talvez, ou numa coisa mais geral, assim, eu faço parte de uma comunidade, eu fui batizado, fui inserido em Jesus, e eu faço parte de Jesus. Eu não preciso ficar mostrando isso socialmente, mostrando que eu sou cristão e tal, não. Já a espiritualidade evangélica, né, o seu cristianismo ele precisa ser mostrado na sociedade. Você tem que viver ele na vida, sabe? Você tem que expressar ele na hora que você está trabalhando, né? Você tem que expressar o seu cristianismo na hora de ensinar, ensinando bem. Você tem que expressar a sua fé na hora de trabalhar lá, com o que quer que você trabalhe, na hora de você pesquisar o que quer que você pesquise, fazendo bem para a glória de Deus. Essa pegada bem calvinista que está junto ali dentro do evangelicalismo, né? Da espiritualidade evangélica, né? Então, assim, no mundo, quando você bate o olho, tem vários tipos de espiritualidades, várias ênfases diferentes e tudo mais, tá? A espiritualidade anglicana, ela vive ao mesmo tempo uma pegada evangélica que entende que você precisa expressar na vida aquilo que você crê. Mais do que isso, né? Não adianta você simplesmente ser um cara que foi batizado na igreja, você faz parte de um coletivo. Não, você precisa ter uma experiência com Jesus. Você precisa saber quando é que essa experiência aconteceu
e manifestar a sua fé na vida. Tá entendendo? A espiritualidade anglicana, ao mesmo tempo que ela recebe essa riqueza do evangelicalismo, ela mantém uma espiritualidade já existente de anos de tradição da igreja. Quando a gente fala em calendário litúrgico, outra coisa que vem à mente, né, é tradição. Como que eu vou orar e ler a Bíblia, né, dentro da minha espiritualidade, né, entendendo tudo que eu faço no meu dia a dia, entendendo assim, eu estou junto com uma comunidade de irmãos numa igreja lá no centro da cidade que está vivendo uma coisa coletiva, nós estamos vivendo isso juntos. Como que eu vivo isso? Né? O calendário litúrgico é meio que o calendário que vai ditar a ênfase, a direção da nossa espiritualidade. Então ele vai dar direção. Ou, né, meter o cronograma aqui, ele vai dar um cronograma para a nossa espiritualidade. Tá entendendo? Até aí, de boa. Então, para isso existe um calendário cristão. Ele dá uma direção, ele estrutura o nosso cronograma para a gente poder viver o tempo, né, dentro da nossa espiritualidade. Ele estrutura a nossa espiritualidade. É isso. Bom, e como que ele faz isso? Nos colocando, nos apresentando e girando em torno da história da nossa salvação, que é a história de Cristo. Né? Estudar a história de Cristo é estudar a história da nossa salvação. Bom, como que ele começou? Queria só dar uma pincelada aqui, porque tem gente que assim, alguém foi lá, inventou o calendário litúrgico e aprovou no sínodo geral da igreja e daí a pouco todo mundo começou a viver. Não, gente, o calendário cristão, que é parte da nossa experiência, da nossa tradição, né? Ele foi se desenvolvendo, foi se construindo. Por exemplo, a quaresma, quando veio na cabeça ali da Thaís, né? Quaresma remete ao quê? 40 dias. E na Bíblia tem a ver com tempo de purificação. Né? Deus purificou a terra 40 dias de dilúvio. Né? Moisés sai para ficar 40 dias no deserto e levar o povo para dentro da terra prometida. O povo pega e fica 40 anos. Jesus batiza, vai para o deserto ficar quanto tempo? 40 dias. Então, 40 na Bíblia sempre tem a ver com um tempo de preparação, não necessariamente de purgação, de purificação, de santificação, mas também de preparação, né? De alguém, de alguma coisa, de amadurecimento, né? Quaresma. Só que a quaresma nem sempre teve 40 dias. A quaresma começou mais no sentido da palavra quaresma do que no sentido literal da palavra quaresma. O que era quaresma? Os cristãos, e aí começa o lance do calendário litúrgico, né? O calendário litúrgico existe por causa de uma coisa. Qual o principal evento da salvação, gente? Fala aí. A cruz. Remete a qual festa? A Páscoa. O calendário litúrgico começou por causa disso aqui, né? Eu não sei se você lembra de um texto bíblico onde o apóstolo Paulo, vou jogar aqui que talvez a gente encontre. O apóstolo Paulo ele fala com os coríntios: por isso celebremos a festa. 1 Coríntios 5, 8. Ele fala assim com o pessoal: gente, se livrem do fermento velho, a fim de que vocês sejam massa nova e sem fermento, assim como certamente sois. Porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento do maligno ou da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Que festa é essa que está falando que tinha que celebrar, né? Gente, os primeiros cristãos, e há indícios disso, de que os cristãos já na época do apóstolo Paulo celebravam a festa da Páscoa. Ah, mas por quê? Gente, por causa do judaísmo. Hein? Os primeiros cristãos eram judeu nato, né? Lá em Jerusalém, tá? O primeiro ano de igreja, está chegando a data da festa, está chegando a data de Pentecostes. Você acha que esse pessoal não celebrava?
Eles juntaram e celebravam. Eles não achavam que Cristo aniquilou essas coisas. Pelo contrário, Cristo deu significado para elas, né? A Páscoa era o significado judaico assim, perpétuo, era uma coisa central da identidade judaica. O que é ser um judeu? É alguém que foi liberto do Egito no dia da Páscoa. Deus passou, Páscoa, né? Passagem. Em hebraico, Pesach, tem a ver com passagem mesmo. O Senhor passou lá no meio do Egito, né? Punindo o Egito pelo mal que eles fizeram ali com o povo de Israel e tudo mais, punindo os deuses egípcios, inclusive, né, uma facada no coração, acabando com os principais deuses egípcios, e no final o Deus que era chamado Estrela da Manhã, que era o herdeiro do trono, que era o filho de Faraó, que ele ia ser o próximo rei, né? Então, tipo assim, olha, os seus maiores deuses não são nada diante de Yahvé, e vocês pressionaram e tudo mais, e agora Yahvé está fazendo uma parada e está mostrando para vocês, e ele está tirando o povo de Israel dali, e aí eles passam pelo meio do mar, né? Passagem novamente, e aí eles vão para o meio do deserto e cantam hinos e tudo mais, né? E ali um cordeiro é sacrificado. O sangue desse cordeiro deveria ser passado nos umbrais das portas, né? Para que quando o anjo de Deus viesse punir os deuses do Egito, eles não fossem punidos junto, né? Os filhos, os primogênitos não fossem punidos também. Então assim, o sangue do cordeiro cobrindo os pecados do povo, né? E o povo de Israel celebrou isso por séculos, né? Por milênios, até a chegada de Jesus. E quando Jesus vem, ele faz questão de morrer no dia da Páscoa, como se ele pudesse controlar isso. Mas é interessante como que o tempo é incrível na Bíblia. Jesus morre exatamente na Páscoa e envia o Espírito Santo exatamente 50 dias depois da Páscoa, quando o povo de Israel estava recebendo a lei de Deus trazida lá de cima do Monte Sinai, né? Ou seja, Jesus é um novo Moisés que está libertando o povo e tudo mais, mas mais do que isso, né? Ele se apresenta no Sermão do Monte como um novo Moisés. Aí o pessoal fala, não, tem um novo líder. Talvez seja aquele que Moisés falou que ia vir e que ia nos guiar mesmo pelo caminho. Mas aí, de repente, ele se torna o próprio sacrifício. E o próprio sumo sacerdote que oferece esse sacrifício diante de Deus. Esse Jesus é o sacrifício, é o cordeiro, é o sumo sacerdote e é o filho do homem, porque ele fala que é o filho do homem o tempo inteiro. Filho do homem, né, uma referência a Daniel capítulo 7, que fala dessa figura humana que sobe e se assenta ao lado de Deus nas alturas e toda a terra o adora. E ele é o rei que governa e o seu reinado não terá fim, sabe? Então ele é tudo isso ao mesmo tempo. Jesus ressignificou a ideia de Páscoa. Para quê? Pensa, um judeu naquele tempo, estou com Jesus, beleza, Deus me libertou do Egito. Mas tudo foi por causa de Jesus, tudo foi para trazer Jesus para o mundo. E aí, nada mais fazia sentido para eles a não ser Cristo. Cristo vira o centro, né? Jesus se torna ali para eles o centro do calendário, do tempo deles, né? Então, se Jesus morreu no dia da Páscoa, eu preciso celebrar a Páscoa. Por isso que o apóstolo Paulo está falando isso com os coríntios, que nem judeu era. Ele está falando com eles, gente, por isso celebremos a festa. Por quê? Porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, que nos liberta do Egito, com o Egito mais bizarro que existe, é o pecado com P maiúsculo, né? Do qual nenhum ser humano pode ser liberto, a não ser por meio do sangue de Jesus, por meio da libertação que Cristo, vitorioso na sua cruz, venceu. Fraga. Então, não existe nada mais importante do que isso nas nossas vidas. Nossa vida precisa girar em torno disso. E aí os judeus começam, os primeiros judeus, os primeiros cristãos, e essa tradição vai sendo passada. Celebremos a festa. Que festa? A Páscoa. Bora celebrar a Páscoa. Quando ela era celebrada? Aí que tá. A Páscoa tinha uma data fixa, que era 14 de Nissan. É isso mesmo, 14 de Nissan. E aí nem sempre ela caía no domingo. O lance é que a ressurreição aconteceu no domingo. E aí os cristãos ficam assim, velho, o domingo é muito sagrado para nós. O apóstolo Paulo disse para os judeus, no primeiro dia da semana, quando vos reunirdes, separem uma oferta para fulano e ciclano. Você vê que as primeiras comunidades cristãs se reúnem no dia que a ressurreição aconteceu. Começa a chamar aquilo de dia do Senhor, né? E aí o pessoal fica assim, pô, nem sempre a Páscoa cai no domingo. E como é que a gente faz, né?
E aí começou a se estabelecer a ideia de uma data fixa, né? Tipo assim, ó, no calendário lunar, o primeiro domingo depois dessa lua, eu esqueci, uma lua nova e tal. Eu sei que define uma data assim, que vai ser o domingo posterior àquilo. Então no Ocidente se celebra dessa forma. Eu lembro que, estudando história da igreja, esse problema era sério entre os primeiros cristãos. Teve pais da igreja que foram visitar, por exemplo, o bispo de Roma para poder falar com ele. Ó. O Oriente e o Ocidente sempre tiveram problemas seríssimos, né? Uns tinham uma tradição mais grega, o outro tinha uma tradição mais romana, um era mais grego, o outro era mais latino, né? Tinha toda uma treta entre eles. E uma vez um deles veio e falou, ó, você tem que celebrar a Páscoa de acordo com o calendário que os judeus usam, porque é assim que aconteceu e tal. E aí ele foi e falou, ó, não arreda o pé, isso aqui tá errado, né? A gente tem que celebrar a Páscoa no dia que Jesus ressuscitou, que é o dia do Senhor, que é o domingo. E aí os dois se deram as mãos e falaram, amém, você celebra nesse dia, eu celebro no outro, nós vamos estar sempre mais ou menos próximo da mesma data, tá tudo certo, fraga. E assim eles ficaram em paz, o Ocidente e o Oriente, durante muito tempo, até 1054, que eles se separaram e falaram, ó, você está excomungado, seu demônio. Não, você que está excomungado. E aí, um excomungou o outro, até hoje ninguém sabe quem estava certo, né? Então, enfim, o juízo dirá. Mas fato é, a data da Páscoa é ela que dá origem a todo o resto. Antes da Páscoa, as primeiras comunidades cristãs faziam suas classes de batismo, né? Começava a ensinar as pessoas a respeito e tudo mais, né? E no dia do batismo, antes do batismo, se fazia uma quaresma. E como é que era essa quaresma? Era a quinta-feira, que é o que a gente chama hoje de tríduo pascal. Na quinta-feira, que era a quinta-feira santa, tinha uma cerimônia parecida com a que Jesus fez com os discípulos 3 dias antes da Páscoa. O que ele fez? Lavou os pés dos discípulos, estabeleceu a Santa Ceia, né? Então tinha uma cerimônia, lava pés. Na sexta-feira se celebrava a morte de Cristo na cruz, né? No sábado, era o sábado de Aleluia, já era uma véspera da ressurreição, até porque Jesus, quando as mulheres vão no sepulcro para poder ver se ele tinha ressuscitado, eles nem sabiam, nem imaginavam que ele teria ressuscitado. Eles vão lá para poder passar um óleo no corpo dele, aquela coisa toda. Elas chegam lá, ainda estava escuro, e elas viram que ele tinha ressuscitado. Então a igreja celebra esse sábado fazendo uma espécie de... Como é que chama? De um dia para o outro? Não, véspera não, vigília, cara. Vigília. Então fazia isso uma vigília pascal. Pô, Jesus ressuscitou nesse dia. Então nós vamos celebrar esse tempo com jejuns, abstinências. Né? O que se fazia nesse tempo aqui? Jejum. A espiritualidade ensinada lá por Jesus no Sermão da Montanha, pouco depois, né, das bem-aventuranças ali, se eu não me engano. Ele fala, ó, quando vocês orarem, orem assim, né? Não façam para ficar aparecendo para os outros e tudo mais. Então, oração. Quando orarem, ó, Jesus fala quando. Ele não fica assim, será que o cristão deve jejuar? Olha, Jesus não fala se você jejuar, ele fala quando você jejuar. Jesus está partindo do pressuposto que a gente vai jejuar, né? Que a gente vai orar. Quando deres esmola, ou então esmola tem que fazer parte da nossa espiritualidade? Sim, gente, sim. Dar esmola, né? Dar ao próximo, entregar aquele que não tem, precisa fazer parte da nossa espiritualidade, sim. Né? Esmola ou doação. Então o pessoal pegava esse tríduo de coisas que Jesus ensinou e falou, gente, nós vamos nos dedicar piamente nesse negócio e vamos fazer isso mais e mais nesses 3 dias que antecedem a Páscoa, como uma forma de preparação. É um preparo para a festa mais importante do ano, que é a Páscoa. Então, estou me preparando aqui no tríduo pascal, estou preparando para a Páscoa. Aos poucos, ao longo dos séculos, ao longo do tempo,
o pessoal começou a acrescentar mais tempo para poder se fazer isso aqui. E o tríduo pascal não mudou. O tríduo pascal continuou, as pessoas continuavam fazendo lava-pés, né, celebrando a morte de Cristo na Sexta-feira Santa, fazendo vigília no sábado. Com o tempo vai ser criado um ofício, que é o ofício de trevas. O pessoal fica se lembrando assim, pô, Jesus morreu. Na época que Jesus morreu, os discípulos não tinham esperança nenhuma. Eles ficavam assim, velho, o que vai acontecer? Jesus cumpriu todos os requisitos para ser o Messias, mas ele morreu, e agora? Não cabia dentro da profecia deles a ideia de que Jesus ia ressuscitar. Tá? Então eles ficam ali apegando simplesmente em promessas e que Jesus cumpria essas promessas. Eles só não sabiam assim o porquê. E a espiritualidade cristã tem que ter lugar para esse tipo de lamentação. Olha, tem sentido, mas não tem. É já e ainda não. Coisas desse tipo precisam caber dentro da nossa espiritualidade. Porque senão nós ficamos tudo maluco e dá trabalho demais para os psicólogos. Então a gente precisa muito ter lugar para essas coisas. Então essa tristeza e tudo mais é vivenciada nessa coisa chamada ofício de trevas. Essas outras coisas, que é o que a gente vive hoje, né? A maior parte da igreja cristã no mundo todo, né? Vive exatamente o calendário cristão como a gente celebra aqui na estação, na âncora, na igreja americana toda e na comunhão americana no mundo todo. Que já se acrescentou, além desses dias, começou-se a levar para o lado literal a palavra quaresma. Pô, por que não fazer 40 dias? Ah, tá! Uma coisa que existia antes ainda disso aqui, uma curiosidade, né? Um dia anterior a esse, o pessoal celebrava as cinzas. Cinza não foi colocada depois, por incrível que pareça. Cinza, a quarta-feira de cinzas, ela vinha antes da quinta-feira do lava-pés. Bom, mas como assim quarta-feira de cinzas? Lembra, era um momento de preparo, é um momento de arrepender dos pecados, era um momento de eu lembrar que eu sou pó e que eu vou voltar ao pó. Então, os sacerdotes começaram a pegar as cinzas, com as quais os primeiros cristãos celebravam uma coisa uma semana antes disso aqui, que era o que acontece uma semana antes da Páscoa? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Gente, eu juro pra vocês, eu não estou zoando aqui, tá? Essas coisas existiam antes ainda do lance do calendário litúrgico. O calendário litúrgico, mais formulado igual a gente tem hoje, ele vai se construir em cima disso, tá? Mas os primeiros cristãos sim celebravam o Palm Sunday, como é que fala isso, gente? É o domingo de Ramos, velho. Ramos. O pessoal celebrava o Ramos, lembrando que Jesus é rei, que Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém e tal, e que depois disso ele vai ser crucificado e morto. Então, depois que celebrava isso uma semana, na mesma semana o pessoal entrava num tempo de jejum e oração e de doação, num tempo de preparo para então celebrar a Páscoa. Então, quase que a primeira festa ali toda está aqui, né? Só não tinha 40 dias, era uma questão de uma semana para tudo acontecer. E aí o que o pessoal propôs, né, depois de um tempo? Se eu não me engano, um pouco depois de Agostinho foi proposto isso, depois eu quero conferir para não dar informação errada para vocês. O pessoal pegou as cinzas, falou, a cinza precisa marcar o início da quaresma, porque é significativo, né? Então vamos pegar as cinzas, vamos viver uma quarta de cinzas e vamos colocar 40 dias, exceto os dias de festa, tá? Vai ver que na quaresma não tem festa nenhuma, que a festa é domingo. Não conta domingo. Então não conta o domingo. E depois disso nós vamos cair exatamente nessa Semana Santa, que é o domingo de Ramos. Aí depois do domingo de Ramos vem a segunda, terça, quarta, quinta, santa, tudo santo aqui nessa semana, né? De preparação para a Páscoa. Então você fica 40 dias vivendo essa espiritualidade aqui de modo mais enfático, não que você não viva ela no resto do ano. Essa coisa aqui você vai fazer durante esses 40 dias, né? Então a igreja vai propondo isso e isso vai começa a funcionar na comunidade, né? Não é uma coisa que simplesmente alguém pensou, estabeleceu e agora vai ser assim. Não. Eles viam as igrejas fazendo, algumas
algumas igrejas iam usando e tudo mais. Falou, cara, aquela igreja faz isso é muito bom. Ah, a nossa igreja também faz assim. Falou, poxa, então vamos juntar. E aquela espiritualidade começava a se difundir até que elas batia-se um martelo sobre elas nos sínodos. Né? Aí quem estava mais aleatório lá, os Jaimes ao longo da história, de repente tinham que se adequar. Falou, velho, então vamos lá, vamos viver esse calendário aí, né? Então começa com a quarta-feira de cinzas, depois tem 40 dias, e aí vem então a Semana Santa. Para se então celebrar a Páscoa. Gente, isso para nós é a principal festa do ano. Tá? E o calendário cristão se movia, assim, a batida do coração dos cristãos era em volta do tempo da Páscoa. Só que e os outros dias? O que a gente faz? Né? Aí ficava muito aquilo. Aos poucos começou-se a se celebrar o tempo do nascimento de Jesus. Tá? O pessoal falou, poxa, a gente celebra a Páscoa. Né? Se eu não me engano, o Pentecostes é celebrado antes ainda do Natal. Tá? Então eu vou falar do Pentecostes, depois a gente entra no Natal. Então, ó, isso aqui é o início do calendário litúrgico na história da igreja. E como 40 dias, não, 40 não, 50. 50 dias depois da Páscoa, Jesus derramou o Espírito Santo, as igrejas começaram a celebrar essa coisa chamada Pentecostes. Shavuot, no hebraico, não tem nada a ver com penta, mas na tradução grega, na Septuaginta, o pessoal começou a usar o Pente por causa dos 5, né? 50 Pentecostes, uma festa que vai acontecer 50 dias depois de alguma coisa, então vem depois da Páscoa. Né? Shavuot, se eu não me engano, não tem nada a ver com Pentecostes, tem a ver com colheita, festa da colheita. E começou-se a usar mais esse nome aqui entre nós, porque a gente tem uma tradição grega que depois vai para o latim e assim, então a gente chama essas coisas não do modo judaico, mas do modo grego mesmo. Tá? Mas tem origem nas festas judaicas. Eu acho interessante isso, porque como Deus é pedagógico, né? Como é que é a pedagogia de Deus para o povo de Israel? Ele não fala assim, gente, olha só, vou escrever um livro aqui, Moisés vai escrever um livro cheio de coisas e vocês vão seguir elas e vocês vão entender, ó, Deus é um Deus que liberta, é um Deus que salva antes de todas as coisas. Não, Deus não quer construir uma comunidade racional, em cima, né, o cérebro num palito, como diz o James Smith. Deus sabe que o ser humano é feito de coração, tem carne, tem osso. Festas marcam muito mais a nossa vida do que ensinamentos, uma lista uma lista teológica, entende? Então, como é que Deus ensina o povo de Israel? Por meio de festas. Cultura. Mexer com o povo de Israel, se lembrar, olha, do dia da festa da Páscoa, chama as suas crianças, diga para elas que foi assim, assim, assim que aconteceu a história da salvação. E todo judeuzinho ali, desde criança, imagina Joãozinho crescendo. Nossa, nossos pais, tal, aconteceu isso, isso e isso, e passou no meio do mar, e o mar abriu, velho, tá. E os meninos crescendo, ouvindo aquela história todo ano. Essas coisas é um conhecimento que encarna nos ossos das pessoas, muito mais do que na racionalidade, na mente. Então, sei lá, na festa da colheita, aconteceu isso, isso e isso na festa da colheita, e é o tempo que a gente planta, e aí é o tempo da gente colher, e a gente oferece os primeiros frutos para Deus e tal. E é interessante como que Jesus pega exatamente essas festas para poder vivenciá-las e ensinar coisas para o povo, né, dele, para o novo Israel, né, de Deus, e como que o povo de Deus começa a pegar as referências nessas festas para poder fazer as suas festas. Por quê? Porque Cristo realmente ressignifica. Eles não dão tipo assim, uma cristianizada nas festas. Não. O lance é que Cristo era exatamente, quando você olha para o Velho Testamento e você foi convertido pelo Espírito Santo e Jesus é o centro da sua vida, você percebe que o centro das festas judaicas era Jesus. Elas estavam todas apontando para Jesus. Então eles começam a usar essas festas para poder se lembrar e ensinar aos seus filhos, olha, um dia, o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, desceu do céu,
E Ele morreu pelos nossos pecados e nos libertou. Por isso que a gente celebra a Páscoa assim. Por isso que a gente celebra a festa desse jeito. 50 dias depois, Ele enviou o Espírito Santo. O próprio Deus desce do céu agora não em carne e osso. Ele vem no Espírito para poder se encarnar na nossa carne. E agora nós todos somos igreja de Cristo. Nós somos o corpo de Jesus. E a gente vive a vida em torno desses acontecimentos da nossa salvação. Está entendendo? Isso é muito poderoso. A gente ensina isso para os nossos filhos. Jesus desceu. O que acontece entre o dia de Pentecostes e a Páscoa aqui? Jesus envia o Espírito Santo. Ele estava aqui ainda? Em carne e osso? Não. Ele subiu quantos dias antes do Pentecostes? Alguém lembra? O livro de Atos fala isso. 10 dias. Ou seja, no 40º dia aqui, acontece uma coisa que a igreja começou a celebrar depois. O que aconteceu com Jesus nesse dia? Ascensão. Jesus ascendeu ao céu. Poxa, a gente precisa ensinar isso para os nossos filhos, precisa ensinar isso para os nossos irmãos. A festa da Ascensão é tão poderosa lá no Vaticano que o pessoal vira festa, feriado nacional para poder se celebrar isso, porque isso é importante também. O fato de Jesus ter ascendido ao céu, né, o Vitor pregou sobre isso aqui esse ano, né? O fato de Jesus ter ascendido ao céu significa que agora tem um ser humano lá na Trindade, lá dentro. E que também o céu desceu através do Espírito Santo, né? E só porque ele subiu ele pôde descer. Jesus ensina isso para nós, né? Se eu não for, ele não pode ser enviado. Então, a ascensão tem tudo a ver com a história da nossa salvação. E aí começa a se celebrar isso também. Agora nós já temos 3 coisas para celebrar, né? Além da quaresma. Então, sei lá, se você conta a quaresma como uma celebração, você tem cinzas, você tem quaresma, aí depois você tem a Semana Santa, que é o tempo de lembrar daquilo que Jesus fez lá com os seus discípulos, e aí você celebra a Páscoa. Depois da Páscoa, 40 dias depois, tem a Ascensão. Depois tem Pentecostes. Pô, agora o meu ano está começando a completar de coisas relacionadas à história da minha salvação. E cara, a fé é pelo ouvir pela palavra de Deus, né? Imagine uma criança vivendo, contando o seu tempo a partir disso todo ano. Isso vai transformando e vai encarnando no seu corpo, na sua vida, a história da salvação de Jesus. Não é uma coisa que, sei lá, eu fico esperando ele ter 12, 13 anos para ter um pensamento mais abstrato que eu consegui ensinar para ele, coisas que aconteceram no passado e tal. Não, ele vai aprendendo isso e vivendo isso ao longo da sua vida, e isso vai transformando a história dele. Isso é muito massa, né, velho? Então, a gente celebra no 50º dia a descida do Espírito Santo, que é uma referência também à entrega da lei de Deus que aconteceu no dia de Pentecostes. Agora a lei de Deus, conforme prometido lá em Jeremias 31, eis que a minha Torá será impressa em vossos corações, e eu vou escrever ela, né, dentro dos corações de vocês através do meu Espírito. Ezequiel também vai falar disso. Eu vou colocar naquele tempo o meu Espírito dentro de vocês e fazer com que vocês andem nos meus caminhos, guardem os meus estatutos e os observem. Então, no dia da entrega da lei que veio na pedra, Deus resolve escrever a lei dentro do nosso coração. Veja, essa linha que eu escrevi aqui é a linha da ressignificação. As festas são ressignificadas em Jesus, e elas começam a ditar a história da nossa vida. Bom, passado isso aqui, o pessoal começou a falar, não, nós precisamos celebrar o nascimento de Jesus também. Na tradição judaica, e essa é a única festa que diverge, porque na tradição judaica, olha só, Jesus morre em Pentecostes. Jesus morre na Páscoa, né? Ele envia o Espírito Santo no Pentecoste. Tudo vai acontecendo dentro de cada coisa, né? Tem um momento que ele se apresenta como... Tem um momento de uma festa específica lá dos judeus, que é o Purim, alguma coisa assim, que ele se apresenta como aquele que realiza aquela festa. Eu não lembro direito como é que era, eu lembro que eu fiz um devocional exatamente sobre isso. Tudo que Jesus vai fazendo vai tendo relação com as festas. E assim, o chute da maioria dos judeus messiânicos ao redor do mundo, o que é um judeu messiânico? É um judeu que acredita em Jesus.
E o judeu messiânico ao redor do mundo, ele acredita que o nascimento de Jesus também foi providencial de acordo com as festas, né? Qual é a festa que tem a ver com o nascimento de Jesus? Que João faz uma referência ao verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Tinha uma festa judaica que chamava Tabernáculos, que é a festa das cabanas, festa dos tabernáculos, onde a galera fazia as tabernas, fazia as cabaninhas e vinha habitar nas cabanas. Até hoje o pessoal faz isso, né? Eu vou fazer uma cabaninha no terreiro, vou pra lá e tal, acampar, né? Só que naquele tempo era para se lembrar que o povo de Israel andou durante 40 anos no deserto, andando em cabanas e tal, e isso faz a festa das cabanas. E é interessante que, aparentemente, no tempo das cabanas, Deus vem e faz a cabana com a gente, né? E desce e habita entre nós, né? Só que isso acontece mais ou menos lá para setembro, no calendário judaico. Então, a gente não celebra o Natal em setembro, a gente celebra um pouco depois, né? E isso vai ter um pouco a ver aí entre os teóricos da conspiração, né? É por causa da festa lá do solstício de não sei o que, para celebrar o Deus Sol e para fazer não sei o que e tal. E a resposta é, provavelmente sim, né? Não, mas como você aceita uma coisa dessa e tal? Mas porque era um tempo muito especial, especialmente para a galera mais pagã, para a galera celta e tudo mais. Então, assim, se entendeu que o sol da justiça nasceu e a celebração do dia do nascimento de Jesus não tem necessidade de acontecer exatamente no mesmo dia. E se a gente pensar nas liturgias ao redor do mundo todo, né, agora, nesse momento, tem muitas igrejas que não vivem essa espiritualidade específica. E talvez estejam celebrando a morte e a ressurreição de Jesus agora. Você acha que Deus vai falando, vocês estão celebrando o dia errado, foi mal com vocês, né? Não, Ele não vai fazer isso, né? A gente celebra porque é uma forma de celebrar coletivamente ao redor do mundo todo, né? Então, assim, não existe uma necessidade básica de que a festa do Natal seja celebrada nesse tempo das cabanas. É isso. E aí, ficou muito mais fácil no Ocidente se celebrar no dia 25 de dezembro. Né? E tem os católicos gostam de colocar os católicos mais conservadores gostam de colocar o negócio das datas e tal, porque a partir da data de 25 de dezembro, né, que Jesus nasce, se você pegar 9 meses antes, nós temos a concepção de Maria. Aí o pessoal começa a falar, não, então nós temos que celebrar a concepção de Maria 9 meses antes de 25 de dezembro. Aí se estabelece, né, a concepção de Jesus, enfim, o engravidamento de Maria ali e tal. Né? Aí se você pensar, nossa, Maria tinha tantos anos e tal, aí o pessoal começa a botar um monte de datas que são muito improváveis, mas que começam a ser celebradas também, dentro de tradições e de espiritualidades específicas. Tem gente que celebra, sei lá, a Imaculada Conceição de Maria. Né? Maria foi concebida sem pecado porque ela deu origem a Jesus, que é o Deus encarnado, então ela não podia ter pecado, e isso é inaceitável e tal, e ela provavelmente nasceu na data tal, e aí vai colocando um monte de outras festas, né? Complica, não é? Complica tudo. Uma vez eu argumentei que a mãe de Maria então teria que ser imaculada. E ele já está com a Santa Ana imaculada também. Eu falei, pô, mas então a mãe da Ana também tinha que ser imaculada, isso vai chegar lá em Eva, irmão. Então melhor não inventar essa história. Mas assim, tem problema, tem protestantes que acreditam nisso, né, perfeitamente. Não é bíblico, ninguém tem que acreditar nisso para ser salvo, graças a Deus. Porque não é fácil não. Então vamos lá. Tá. Aí começou-se a se celebrar devido a questões do tempo, das culturas e tudo mais no Ocidente. Convencionou-se celebrar o Natal de Jesus. E aí o Natal, cara, é interessante porque a história da salvação, ela não começa na Páscoa, né? Ela começa na prática, efetivamente, para nós, na Páscoa. É na Páscoa que eu sou enxertado lá para dentro, né? Deus é atemporal, glória a Deus. Mas, antes do verbo morrer por nós e ressuscitar, ele teve que se encarnar. E aí, olha que doido. As principais festas do ano nos ensinam a teologia da encarnação
da encarnação de Cristo, da morte, da ressurreição. E da ascensão. E também do envio do Espírito Santo, né? Então, olha só, são pontos cruciais da nossa teologia que são ensinados para nós, não só por meio de teoria, não só por meio de palavras, mas por meio de festas. Né? Calendário cristão é calendário de festa. Né? Festa é muito central para nós, porque isso nos lembra das datas que são importantes e nos lembra do que aconteceu nessas datas. Né? A gente celebra o aniversário todo ano e fala, cara, eu tenho tantos anos, significa que tem tantos anos que eu saí da barriga da minha mãe, estou desenvolvendo aqui até hoje. Aí você lembra um pouco da sua história, é muito bonito isso, né? Pô, ano passado, nesse dia eu estava fazendo isso e tal. É muito doido, cara. Então, assim, basicamente, a espiritualidade tradicional cristã nos ensina a celebrar os principais pontos da nossa teologia. A encarnação do Verbo, a união nossa com Cristo se dá aqui, ó. Só no Natal a gente ensina um monte de coisa, né? A respeito da encarnação de Jesus, da união de Jesus com toda a humanidade, né? Por que a gente pinta Jesus, né? A gente pinta, a gente não tem pinturas de Deus normalmente, a gente não pinta Deus Todo-Poderoso. Ele não é homem, ele não é um animal, ele não é nada, mas Deus se fez homem e a gente pinta Jesus. E ele deve ser pintado de todas as cores, de todos os jeitos, dentro de todas as culturas, porque quando ele encarna tudo que nós somos. E aí a gente celebra o Natal por causa disso. A gente celebra o início da história da nossa salvação. Tá? Depois, a substituição, né, o sacrifício de Jesus por nós ali na cruz, ele é celebrado também. É ali que os nossos pecados são vencidos, são derrotados. Né? E Cristo vence como Rei do Universo e Ele está sentado à direita de Deus. Né? Que Ele ressuscitou. E a ressurreição de Jesus, né? Tudo isso aqui é celebrado na Páscoa. Né? A ressurreição de Jesus significa que nós também vamos ressuscitar. Significa que a nova criação prometida também vai chegar para nós. Né? Isso é muito doido. A nova criação prometida vai chegar para nós também. E a ascensão significa que nós também, né, tem um ser humano lá na Trindade, porque ele subiu, algo do céu desceu. Né? E o Pentecostes, o envio do Espírito, significa que Cristo agora está dentro de nós por meio do Espírito Santo. Né? Isso é poderoso, aqui ele forma a sua igreja. Pô, massa demais. Agora, a teologia do Natal é muito bonita porque o Natal é a encarnação de Jesus. É uma festa muito importante, tipo a Páscoa. E para alguns ela é mais importante que a Páscoa. Né? Tanto que, sei lá, no Ocidente acabou que durante um tempo essa festa se tornou tão grande, mas tão importante, com tanto significado por trás dela. E essa coisa de ficar falando de Jesus morrer e tal, não é tão bonito assim, não é tão legal. O pessoal costuma celebrar mais o Natal, né? O Natal é mais legal de se celebrar. E aí o Natal virou o dia de entregar presente para os outros e tudo mais. Isso tem sentido e tem antecedentes históricos. Mas aí então o pessoal começou a fazer o quê? Um preparo, fazer uma quaresminha para o Natal. Mas como é que faz essa quaresma para o Natal? A igreja celebra antes do Natal, quem sabe o que é? 5 domingos, né? Hã? São 4 domingos, basicamente. O quinto é o Natal. O quinto, assim, né? Como não cai no domingo, necessariamente, mas a gente tem um feriado para poder celebrar esse dia. Né? Gente, todo feriado cristão, normalmente é porque é uma festa muito importante que a igreja precisa ir na igreja para poder celebrar. Né? O povo viaja. Hã? Aí o povo viaja. Aí o povo inventa de viajar para não ir para a igreja, mas é uma coisa muito evangélica, né? Pô, vou aproveitar a sexta-feira santa para quê? Vou fazer o churrascão, né, com a galera. Pelo amor de Deus!
Um dia de jejum, o cara vai fazer um churrascão. Era isso aqui, irmão. Como é que você entendeu errado? Não, eu sou evangélico, não vi essas tradições aí não. Tá? É tenso. Mas ó. Ah tá, porque eu tava falando isso aqui. Ó. O pessoal começou a celebrar. Pô, o que eu celebro antes da encarnação de Jesus? As profecias sobre a encarnação de Jesus. As profecias sobre a chegada do reino de Deus. O reino de Deus vai chegar através de Jesus. Se o dia que ele encarnou, ele chegou aqui nessa terra, então a chegada do reino é essa. Então, antes disso, a nossa... Aí quem falou aí do calendário cristão, falou que lembra de Bíblia, né? Antes disso, as nossas meditações bíblicas, lembrando que a nossa espiritualidade é principalmente oração e meditação nas escrituras, as nossas meditações no tempo que antecede o Natal se volta para as profecias a respeito da chegada do reino de Deus, né? Salvação, reino ou reinado. Eu gosto mais da palavra reinado, que ela faz mais sentido na minha cabeça. Então, reino de Deus parece um negócio muito concreto. Quando eu falo reinado, eu fico assim, não, então Deus estabelece um reinado no mundo, né? Reinado de Deus. Isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui, tá? Não me entenda errado, mas mas pô, você está ensinando uma teologia meio tensa aí e tal. Não, ó, o centro de tudo está na cruz de Cristo, tá na Páscoa. É assim que o estabelecimento do reinado de Deus nessa terra acontece, tá? E existem várias profecias falando a respeito disso. É nisso que está a nossa salvação e tudo mais. Então, naquele dia, aí a gente estuda, sei lá, Isaías 11. Naquele dia, o Senhor vai fazer uma reforma na terra. Tá? A versão sepulcro aqui agora, né? Naqueles dias, eis que naqueles dias, diz o Senhor, eu farei isso, isso e aquilo. Várias profecias são estudadas nos tempos que precedem isso, tá? Tanto nos domingos, e aí daqui a pouco nós vamos chegar nisso, mas nos domingos e nos dias de feira, na semana, né? A nossa oração e a nossa meditação se volta para as profecias bíblicas a respeito da vinda do dia do Senhor, que é o dia do reinado do Senhor, tá? Também, ó, no Velho Testamento você vai ver essa expressão aqui, dia do Senhor. Um dia do Senhor vai vir e tal, não sei o que, ó, vai vir um dia que ele vai julgar o mundo e tudo mais. Mas o dia do Senhor já começou, tá? De acordo com esse entendimento da teologia bíblica cristã, o dia do Senhor começou no dia que Jesus nasceu. É isso. Jesus chegou, o Rei dos Reis se encarnou, acabou, começou o reinado de Deus nessa terra, né? Começou o tal do que o povo chama de milênio, do dia que Jesus ressuscitou, velho. Nós estamos vivendo essa parada, né? Então, esse é o dia do Senhor. Então, naquele dia, o Senhor vai fazer uma revolução na terra tão grande que até o leão vai começar a comer mato junto com... Vai ficar todo mundo vegetariano, né? O leão vai comer mato junto com o boi, né? A criancinha de peito enfiará a mão no buraco de uma serpente e ela não lhe picará. Ou seja, vai ter uma reforma na estrutura do universo. Deus está prometendo algo. E tudo isso vai culminar no quê? Um dia que parece que não é o cume, né? Que é o dia que Jesus nasce. Lá num lugarzinho assim, afastado, lá em Belém. Lugarzinho à toa, numa manjedoura, não é nem num palácio, nem nada. Ou seja, você tem uma preparação inteira de profecias nesse tempo que a gente chama de Advento. Advento significa chegada, tá? Nesse tempo que a gente celebra Advento, que é a chegada do dia do Senhor, a gente se prepara para um negócio tão grande que de repente parece que murcha quando você olha para a história literal. Fala, caraca, nasceu um moleque numa manjedoura lá em Belém, e aí? É tipo, quem assistiu Formiguinha Z? Cara, eu não sei se é no Formiguinha Z que acontece, o pessoal acende uma bomba e de repente já dá aquele tremor de terra e a câmera afasta para uma visão humana, né?
Só isso. Mas lá foi um evento gigantesco, né? É meio que isso que acontece assim na história, né? A gente está lendo, meditando nas escrituras, fazendo orações sobre a chegada do dia do Senhor, e o que acontece na prática é um bebê frágil dentro de uma manjedoura, né, lá em Belém, nascendo na cidade de Davi. Mas o lance é, se eu olho da perspectiva da história da salvação, do reinado de Deus, o dia do Senhor estava acontecendo ali, estava começando a acontecer. Os reis desse mundo estavam sendo julgados, porque o rei dos reis nasceu. Então a gente reveste esse dia de uma glória especial. Por isso que o Natal precisa ser celebrado. Jesus nasce, vem cara de lá de tudo quanto é lugar para poder trazer presente para ele. E Natal vira dia de dar presente para o outro, porque, Jesus nasceu. E tem uma profecia que fala isso, não sei se em Apocalipse ou no Velho Testamento, fala que os povos repartirão presentes entre si, entregarão presentes. Mas eu acho que era numa referência ruim, que eles acham que uma coisa muito boa aconteceu, né? Tem uma salvação, eu acho que é do anticristo. Tipo assim, o anticristo está reinando e tal, tem uma coisa muito boa acontecendo, os povos darão presentes entre si, a paz chegou nesse mundo, né? E aí de repente Jesus vai lá e acaba com aquela paz. Mas olha que doido, quando o ser humano entende que está em paz e que um reinado perfeito chegou, o que ele faz? Ele dá presente, porque agora é dia de alegria, tá entendendo? Então por isso que ele dá presente para as pessoas no Natal, né? Teve um bispo, São Nicolau, né, antigão, ele se vestia na época dele, só que era de verde, se eu não me engano, e saía dando presente no dia do Natal para as crianças carentes, né, pessoas que precisavam, e ele saía entregando presente, né, na perspectiva da graça de Deus, porque Jesus nasceu e tudo mais. Aí com o tempo isso virou uma tradição muito forte e começou-se a criar a figura do tem um nome americano para ele, Claus, Santa Claus, e que é a tal do Papai Noel, depois Noel, e que virou Papai Noel mesmo no mundo todo mundo conhece o Papai Noel, mais que Jesus. Não, mentira, acho que o Jesus é mais conhecido que o Papai Noel, mas o povo adora o Papai Noel, né? Mas é isso, é uma figura cristã que nasce, a raiz desse negócio está ali. Tá dando para entender como é que vai se construindo, gente, o calendário litúrgico. Entenda isso. Nada aqui é um negócio que desceu do céu e Deus falou, vocês vão fazer assim, tá? É uma construção histórica. Uma construção social, histórica e tudo mais, ao longo do tempo, tá? Para se construir e dar uma direção para a nossa espiritualidade, para a gente poder viver o nosso tempo em torno da história da salvação. Tem coisas que foram contribuições de protestantes, você sabia disso? Por exemplo, no Advento, como eu estou celebrando as profecias sobre o dia do Senhor, os luteranos inventaram um negócio muito bonito que é a coroa do Advento. Já ouviu falar? São os protestantes que inventam isso. É uma coroa que fica do lado do altar com 4 velas, né? É uma velinha aqui, outra aqui e outra aqui, né? Enfeitada com um monte de coisas que tem símbolos diversos, assim, né? Pinheiro e tal, mato. Cria-se uma coroa. Ou põe 4 velas aqui dentro, ou põe aqui do lado, ou põe uma grande no meio para ser a vela do Natal. E aí, assim, no primeiro dia do Advento... Vai acendendo ou vai apagando? Vai acendendo. É igual você fez aqui. Igual a gente fez aqui esse ano. No primeiro dia do Advento, eu acendo essa vela aqui. E vários significados. Com o tempo, a Igreja Católica começou a usar. Outro dia eu estava ouvindo um padre falando, nós católicos começamos a usar copiado, mas faz mais sentido para nós que entendemos assim essa frase. Então, no primeiro dia do Advento, qual que é o primeiro dia do Advento, gente? Primeiro domingo de dezembro, normalmente é o primeiro domingo do Advento. Tá? São exatamente 4 domingos antes do Natal. Então, primeiro domingo do Advento, acenda essa vela. No segundo, essa, terceiro, quarto. E no Natal, se eu quiser fazer, né, se for uma tradição que veio depois, eu acendo a vela do Natal, que é a vela que está ali no meio.
E isso vira uma forma de relógio, olha que doido. Tem um tempo aqui rolando. Aí eu estou vendo, as crianças veem, a igreja vê, nossa, o Natal está próximo. O pastor vê e fica aflito, gente, o Natal está chegando. Tem tanta coisa para fazer, tem um sermão para preparar. Eu olho para o calendário, é igual olhar para o relógio. Quando eu olho para essa bendita dessa coroa do advento. Mas enfim, cada um olha para o relógio e tem uma sensação. Mas a ideia é que a gente viva isso de modo fluido, de modo leve. Que a gente olhe para essas coisas assim, cara, a minha salvação está próxima. E ela é celebrada, o advento nosso, ela é celebrada numa perspectiva dupla. Porque a chegada do reino de Deus lá, quando Jesus nasceu e o verbo encarnou, também remete a uma promessa que ele disse, que os anjos dizem, né? Esse Jesus que vocês viram subir, né, lá na ascensão, é o mesmo que também virá novamente. Então, se eu estou falando da chegada do dia do Senhor e da vinda de Jesus, Jesus veio uma vez, mas ele promete vir a outra. Se eu estou celebrando a vinda, então o tempo do advento é o tempo de celebrar a vinda de Jesus, né? Uma questão escatológica. Eu lembro que teve um irmão aqui na igreja que perguntou isso. Pô, a gente celebra tanta coisa, mas a gente não fala nada da vinda de Jesus. Eu falei, não, fala sim. O advento é exatamente para a gente falar da vinda de Jesus. A gente fala de uma vinda dupla. Jesus já veio, ele já fincou os pés na história. É como se ele tivesse entrado na sala e daqui a pouco ele vai pôr o segundo pé. Tá entendendo? Então, assim, esse segundo pé demora uns 1000 anos. Mas é tipo isso, a gente entende que ele já está com os pés fincados na história, o reinado já chegou, ele já é e ainda não, está acontecendo, né? Ele está na entrada da sala, fraga. E aí a gente faz um monte de reflexões sobre a chegada de Jesus, sobre a segunda vinda de Jesus. Esse ano, por exemplo, a gente fez uma que gerou um quadro lindo que o André pintou aqui, ó. Pintou online. Que ficou marcado, olha só. Um sermão ficou marcado pra caramba a partir dessa imagem aqui. Ele vem, ele chega, e a gente fez uma reflexão de que Jesus chegou no tempo comum. Não tinha nada de tão especial. E aí a gente comentou sobre isso. Ele vem entre um lavar de louças e outro. E aí o André já pensou nisso, imaginou uma pessoa lavando e fez esse quadro. Olha que massa. Jesus vem quando ninguém estiver esperando, vai ser entre um lavar de louças e outro. Enquanto a gente vive a vida comum, né? Ele vem. Massa, né, cara? A gente reflete então sobre a vinda de Jesus. Bom, aqui estão os eventos principais. Tem eventos que são secundários, tá? E que vão ser introduzidos na história do calendário litúrgico, vão ser construídos muito depois, né? Por exemplo, o nascimento de João Batista, ele celebra-se 24 de junho. Não sei exatamente porquê, não, sei porquê na verdade, porque é entendido assim que João Batista tem 6 meses, ele vem 6 meses antes de Jesus, então faz todo um cálculo para dar, 24 de junho é perfeito para o nascimento de João Batista, então a gente celebra o nascimento dele. O resto a gente vai celebrar a morte, mas João Batista ele celebra o nascimento. Para compensar a cabeça cortada, sei lá, mentira, porque o pessoal entende que ele nasceu santo também na Igreja Católica e convencionou-se celebrar o dia do nascimento. E nós anglicanos falamos, não, nasceu debaixo do pecado, mas nós vamos celebrar o nascimento porque a gente vai celebrar junto com a Igreja de Jesus no mundo todo, né? Então, tem celebrações que são festas para nós, tá? Como se fosse um domingo. A gente está falando aqui de domingos e de dias de feira. Isso aqui foi proposital, porque tem a ver com o calendário, tá? Todos os domingos para nós são dia de festa do Senhor, são dia do Senhor, são dias solenes, a gente chama de solene. Os dias da semana, não, mas tem festas que caem no dia de semana, por exemplo, a Ascensão. A Ascensão normalmente cai numa quarta, numa quinta-feira e tudo mais. Por quê? Porque é 40 dias depois da Páscoa. Na verdade, se a Páscoa é fixa no domingo, a Ascensão sempre vai cair numa quarta-feira. E como a gente não tem feriado para celebrar isso aqui, a gente transfere para o domingo, né? Mas é isso, festas muito importantes que caem no meio da semana, a gente costuma transferir para o domingo para a gente poder celebrar pedagogicamente na igreja. Mas, fato é que aquele dia de feira vira solene também. E quais dias começaram a se tornar solene para a igreja? Os dias do martírio dos apóstolos. Então,
pessoas importantes na história da salvação também começaram a entrar nesse calendário. Pra gente, pra quê? Para se lembrar do que eles fizeram, né? E celebrar a vida deles, né? E imitar a fé que eles tiveram, como diz lá no livro de Hebreus, né? Imitem a fé que eles tiveram. Isso é muito massa. Então, ó, os apóstolos dão origem aí a celebrações ao longo do ano que vão cair no dia de feira, mas vai ser dia de solenidade. Então, se é um dia solene, é uma solenidade. Então, quando vocês verem isso aí lá nos nossos podcasts, solenidade digital, é porque é um dia importante. É o dia de alguém que teve a ver com a história da salvação. Então, tem os apóstolos, tem gente que não é apóstolo que entra aqui. A família de Jesus, lógico, né? José, Maria. Ou tem dia que você celebra Maria, sim. Um dia da gente celebrar quem foi Maria, o que ela fez, o papel dela na história da salvação, a oração de Maria, que é uma oração muito bonita, né? Que a gente, inclusive hoje, né? Ela entrou no nosso calendário. Ao invés do salmo, entrou o salmo de Maria. Lindo aquilo ali, cara. Ele derrubou do seu trono os poderosos, exaltou o humilde, né? Despediu vazios os ricos. Maria comunista, ela tá assim, ela profetiza ali a derrotada dos ricos e dos poderosos e Deus exaltando os humildes e fazendo a equidade acontecer do jeito que ele já tinha planejado desde os séculos e tal. É muito doido, cara. Maria é uma profeta, cara, maravilhosa. E tudo que a gente celebra assim sobre o cumpra-se, né, o fiat no latim, cumpra-se em mim de acordo com a tua palavra, o dia que ela fala isso com o anjo, cara, isso é poderoso demais, isso é maravilhoso, isso tem que ser celebrado. Então a gente celebra. Mas como é que a gente celebra isso? Louvando esses caras? Não. A gente não faz nenhum louvor a Maria, né? A gente não faz nenhuma oração, tudo mais. A gente lembra da fé que essas pessoas tiveram e se inspira nelas, nos lembrando que nós também somos inseridos nessa história da salvação. Massa? Então, ó, apóstolos, José, Maria, Isabel também entra porque ela faz parte ali do início com Maria, e João Batista entra aí também. E dentro dos apóstolos, Paulo entra também. Ele não era apóstolo a princípio, aí depois o pessoal começou a celebrar apóstolo Paulo junto com Pedro, junto os dois. E convencionou-se celebrar assim ao longo da história. Então, esses dias são também considerados dias solenes. Quando você pega o livro de oração comum, que vocês viram aqui na semana passada, que dita as orações que se fazem nos dias e tal, tem orações específicas a respeito dessas pessoas. Ó Deus, né? Vocês vão ver isso na semana que vem, eu vou falar sobre o jeito que as coletas são construídas, né? Sempre lembrando de um atributo de Deus e algo que ele fez no passado, pedindo ele para repetir no presente. E aí isso refletido na vida de cada um desses caras. Ó Deus, né? A quem serviu João Batista nisso e naquilo, ensina-nos assim como ele a enfrentar os pecados, a não sei o que, fazer isso e morrer para a tua glória, em nome de Jesus, amém. É legal esses tipos de oração, porque elas nos inserem, né, também nessa história, porque esses caras são exemplos para nós, tá? Feira. Tudo que tem a ver com o calendário litúrgico, eu quero terminar aqui com isso, tudo que tem a ver com o calendário litúrgico, gente, tem a ver com Bíblia e tem a ver com acontecimentos. Acontecimentos geram oração em nós. Sempre, cara, a espiritualidade anglicana, a espiritualidade católica é sobre orar os acontecimentos de Jesus. E meditar é orar aquilo que aconteceu. Basicamente, cara, a nossa vida é orar. Mas orar é ler a Bíblia. Mas quando você lê a Bíblia, você precisa orar a Bíblia. Sabe? A gente não pode perder isso de vista. A nossa vida é uma vida de oração o tempo inteiro, né? Então eu preciso orar aquilo que eu estou lendo. Eu preciso orar aquilo que aconteceu nesse dia. Para quê? Para que aquilo representifique. Essa é a ideia de representação para nós. Reapresentação, reacontecimento, represença, né?
Re tem a ver com de novo, e presente significa presença, né? Então a ideia de uma representação da morte, da encarnação, é uma representificação. Aquilo está se tornando presente por meio da celebração, igual acontecia com o povo de Israel, tá? Não é nada mágico, tá? Mas é tipo o povo de Israel fazia. Eles são transportados no tempo por meio das orações litúrgicas do povo de Israel. Deus, o Senhor, tirou os meus pais lá do Egito, atravessou eles pelo mar, que o Senhor também nos atravesse, sabe? Então, essas orações fazem presente, levam eles de volta no tempo, lá para aquele acontecimento, os faz experimentar e se molhar, se encharcar daquela espiritualidade, eles voltam, né, para aquilo. Eles voltam para o presente, edificados a partir desse acontecimento. Já perdi até onde está o acontecimento aqui. Aqui, tá azul. Mas por que Bíblia? Porque todos esses acontecimentos aqui que a gente celebra no calendário cristão, via de regra, eles estão lá na Bíblia. Tá? Até os dias desses caras aqui, ó, por que a gente celebra eles? Porque eles estão lá na Bíblia. Tá? São importantes na história da salvação, porque estão lá, estão nos evangelhos, estão no livro de Atos, sabe? Estão escritos ali na palavra. Então, basicamente, no calendário litúrgico, na nossa espiritualidade anglicana, o que a gente faz? A gente volta lá na Bíblia, vê o que aconteceu pelas lentes, né, pela leitura, meditação na palavra, e então a gente ora aquilo ali e parte para o nosso dia querendo viver aquilo que essas pessoas viveram, viver esse acontecimento na nossa história. Basicamente é isso. Grande parte disso vai acontecer no culto coletivo, como a Páscoa, mas outros vão acontecer em dia de semana, como os dias dos apóstolos, a maioria, né? Ou o dia da ascensão, e aí eu vou para o meu dia edificar com aquela palavra ali. Tá dando para entender, gente? Meditação e oração, isso é a nossa vida cristã, é levar para aquilo ali. Semana que vem nós vamos aprender a orar aqui, né? Como orar de acordo com o ofício diário, né? Como que eu oro de acordo com o livro de oração comum. E a gente vai falar um pouco sobre oração da tarde, oração da manhã, oração do meio-dia, e a gente vai ver que todas elas estão permeadas em Bíblia. O calendário litúrgico, então, ele não é uma invenção, tipo assim, quem não fizer isso não vai ser salvo. Mas ele é um tipo de espiritualidade que nos coloca em torno da Bíblia e a partir da Bíblia nos acontecimentos da vida de Jesus. É uma forma de contar o tempo. Como a Terra gira em torno do Sol, a gente gira em torno de Jesus. Esse é o rolê do calendário litúrgico. Ele é um instrumento tradicional ao longo da história para a gente viver a espiritualidade cristã pela oração e meditação na palavra de Deus. Só isso. E a gente vive isso quando? Durante a semana, né? Durante os domingos, né? E tudo isso. Fora esse tempo, o que a gente tem depois? Um tempo que a gente chama de comum. Tempo comum, que é assim, é a hora da gente viver esse negócio todo aqui, que a gente celebrou nesses dias, a gente vai começar a viver isso na prática. E aí, a meditação, ela vai se voltar para coisas comuns que aconteciam na vida de Jesus. Por quê? Se o grande propósito da vida de Jesus fosse simplesmente morrer, ele poderia, sei lá, ter sido uma das pessoas que Herodes mandou matar, ele morreu pelos nossos pecados ali e acabou a história da salvação. Não é verdade? Só que, não, a vida de Jesus, vida que Jesus vive ali nos evangelhos, né? O tempo, as parábolas de Jesus. Lembra aí, os evangelhos são só a parte da cruz? Não. O que mais que tem nos evangelhos? Tem parábola, tem nascimento, tem o deserto, tem um monte de coisa. O deserto, normalmente, nossa meditação vai estar aqui, na quaresma, né? Mas tem o Sermão da Montanha. Ele vai para onde nessa história toda? A partir do dia que passou todos esses negócios aqui, nós vamos entrar agora no Sermão da Montanha e vamos meditar nesse sermão e vamos andar ao longo da semana como os discípulos andavam ao lado de Jesus, meditando semanalmente nos acontecimentos da vida de Jesus. Por isso que sempre tem um texto do Evangelho, e aí também tem um salmo para a gente orar, e tem algum texto
mais antigo da palavra de Deus, seja do Velho ou do Novo Testamento. Tá entendendo? Então sempre tem uma coisa assim para a gente poder andar dentro desse calendário, vivendo o tempo, seja da Quaresma, seja o tempo da Páscoa, seja o Pentecostes, seja o tempo do Natal, seja o tempo do Advento, a gente vai estar caminhando em cima de textos bíblicos. E aí nós chegamos no tempo comum, vivendo coisas comuns que aconteceram na vida de Jesus e representificando aquilo nas nossas vidas. É isso que a gente faz ao longo do calendário litúrgico. Tá? E finalizo dizendo que uma curiosidade, que o calendário litúrgico não começa em janeiro, ele começa em dezembro, né? No primeiro domingo do Advento. Por isso que eu costumo chegar no primeiro domingo de dezembro e gente, feliz ano novo para vocês, porque o ano novo litúrgico começa ali. Ali que a gente começa a contar, porque é o início do Advento, que vai dar origem ao Natal, que vai dar origem à vida de Jesus ali. Então nós temos um tempo comumzinho ali no meio depois do Natal, já entra a Quaresma de novo, um tempinho comum bem pequeno. E agora que acabou domingo de Pentecostes, nós entramos na série Imersão, já vivendo o lance do tempo comum. Agora esse tempo comum vai até uma festa que foi criada alguns anos mais tarde, que finaliza o calendário cristão, que é Cristo Rei. Por que a igreja faz isso? Porque o objetivo de tudo é celebrar o reinado de Jesus. E aí nós temos um domingo que finaliza, antes do primeiro domingo do Advento, todo ano tem a celebração de Cristo, Rei do Universo. Esse é o nome da festa. Amém, gente? Espero que tenham curtido essa aula aí. Eu tenho dúvida nas cores. Ah, tá. Nossa, tem mais gente com dúvida das cores? Tem gente que achou que essa aula ia ser sobre as cores, né? Ó, basicamente, depois vocês vão ver assim, talvez podem fazer uma pesquisa na internet e jogar no nosso grupo lá, sobre o significado a que remete cada uma das cores, tá? Mas eu vou falar assim, as cores nos lembram que nós estamos em cada uma dessas estações. A estação comum, que é o tempo comum, é sempre verde. Então, toda vez que você entrar numa igreja e já estiver verde, ou é um pouquinho depois do Natal, o tempo da Epifania também não é um tempo específico, então é tudo verde também, ou depois do Pentecostes, né? Fica tudo verde. Nós estamos verde agora até o dia de Cristo Rei. Nós vamos botar tudo branco e tudo mais, e vamos entrar de repente para essa cor aqui, que é um roxo, que é o tempo de preparação. Roxo meio que remete à preparação, a tempo penitencial e tudo mais. Então, todos os tempos de preparação são roxo. Então, Advento e Quaresma, foi o que a Thaís falou lá no início. Então, Advento e Quaresma, roxo. Ó. Tá. Verde, tempo comum. Celebrações importantes, solenes, da chegada de Cristo, da morte de Jesus na cruz por nós e tudo mais, a gente celebra com uma cor que remete à questão da pureza, que é o branco. Então você entra aqui com Páscoa, e todo o tempo da Páscoa, que são os 50 dias aqui, ó, vai ser branco. Os paramentos vão estar todos brancos. E também no tempo do Natal, que é o dia 25 de dezembro, o domingo também seguinte ao Natal ainda é branco, a gente chama de oitava de Natal. Até o próximo domingo vai ser, vai dar 8 dias ali. Tem uma comemoração que é até quando tira as luzes de Natal, né? 8 dias depois do Natal. Tira as luzes de Natal? Normalmente Tem uma comemoração que a gente tira toda a beleza da igreja, que é na Quaresma. Não tem uma outra. Tem uma outra? Vai Ah tá, o Natal vai durar até o dia 5 de janeiro. Eu tô com qual mês? 5 de janeiro. Aí tira tudo que é coisa Qual é o enfeite de nome Natal. desse dia? Tem um dia de Se eu não me engano é 26 na verdade. Que é o dia da Epifania. Que é vai dar na quarta-feira também. Que é o dia do aparecimento público de Jesus. Aí a gente não está mais falando de Natal.
E está falando do aparecimento público, que é a chegada dos reis magos. Jesus já está ali com os 2 anos de idade, ou o aparecimento público no Rio Jordão, ali onde Jesus é batizado, ou o aparecimento público da transfiguração. Não, a transfiguração que finaliza esse tempo. Tem um outro, me fugiu assim da mente aqui agora. Mas aí acaba ali no dia da Epifania, tá? Você falou 26, né? Isso, dia de Reis, dia 6, perdão. Então, nesse dia 6, que é o dia de Reis e tudo mais, já é assim celebrada a Epifania, né? Já acaba essa comemoração toda do Natal, tá? Então, ó, branco. Essas festas aqui, algumas ficam brancas dependendo da festa e outras vão ficar vermelho, porque sempre que for um dia solene na igreja, uma coisa importante, vai ficar vermelho, tá? E o Pentecostes também. Então, ó, vermelho vai ser Pentecostes, solenidades, especialmente quando é solenidade de algum mártir, tá? Porque, se eu não me engano, o dia de Maria, por exemplo, vai ser branco. E também o dia de vocês, gente, o dia do sim. Também é o dia de confirmação. Ou também dia de ordenação pastoral. Então, assim, tudo isso é vermelho, que é um dia importante, um dia solene, tá? Então, ó, roxo, verde, branco, vermelho. O que mais? Acabou, né? O amarelo faz porque o branco é branco ou dourado, que remete ao divino, a coisa, enfim, coisas importantes, coisas solenes. Então, o rosa, cara, na tradição anglicana nem se usa. Na tradição católica, os 2 últimos domingos do Advento, quando está mais perto do branco, o roxo vai ficando mais rosa. Aí costuma-se usar o rosa. Mas não é costume nosso fazer isso não. É isso. Então, basicamente, as cores litúrgicas são essas. Você entrou na igreja e viu, hoje você chegou na igreja, tá branco, ou é Natal ou é Páscoa. Ou é algum outro dia de solenidade especial. Se tá vermelho, tem alguma coisa acontecendo aqui hoje. Deixa eu perguntar ao pastor. E normalmente quando a gente usa estola, a estola também é na cor do tempo litúrgico. Depois nós vamos falar um pouco sobre as vestes do pastor. Mas é isso, basicamente essas são as cores das estações. A Pri quer fazer um negócio que é tocar também o sensorial, né? Que é botar cheiros específicos para cada estação, para as pessoas se lembrarem desses cheiros e tudo mais, assim, criar uma memória afetiva legal, assim. Vai estar criando alguns aí. Mais perguntas, gente? Celebrações que não são solenes, tipo as memórias. Ah, sim. Nós vamos ver isso na semana que vem, porque aí nós vamos entrar mais no quesito Bíblia e tal. Que é isso, tem dia de celebrar os apóstolos, mas tem pessoas que são menores. Sei lá, Santo Agostinho. Ele não é alguém importante na história da salvação, mas ele foi um doutor da igreja, muito importante. Então a gente celebra o dia dele, se lembra dele e tal, faz orações. Mas são celebrações menores, não são solenidades. Eu esqueci de colocar aqui, né? Pessoas que escreveram a Bíblia. Por exemplo, São Lucas. Lucas não era apóstolo, não era nada, ele só escreveu. E ele entra aqui. São Marcos também. É isso. Mas, mais perguntas? Tá. Novena é quando a gente vai celebrar uma festa importante. O pessoal calcula 9 dias antes dessa festa e faz jejuns durante esse tempo até chegar aquele tempo. É meio que uma preparação de calendário mesmo para poder chegar aquilo ali. Aí, pessoal, enfim, católico celebra novena da Imaculada Conceição, novena de Santa Maria, novena de não sei o que, tem um monte de novenas. A principal novena é a que rola do Advento até o Pentecostes. E a ideia de novena é isso, eu vou ficar num tempo de preparação para a descida do Espírito Santo. Exato. Faz um pedido, faz um... O Pentecostes eu lembro que você tinha comentado.
de preparação. É isso. Doido, gente. Mais perguntas? Então, ó, qualquer coisa mandem lá no grupo também, que bom que vocês não deixam o grupo morrer. Bora orar. Se colocar de pé.